Geobiologia, geopuntura, para paisagismo, áreas rurais e também o trabalho de geobiologia à distância. Esse é o tema da nossa live de hoje, que tem dois convidados especialíssimos. Acho que todo mundo que está aqui já conhece, mas caso alguém não conheça, deixa eu apresentar esses dois que estão participando aqui com a gente, né, desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, Juan Sanz, que é da Espanha, né, meu mestre de geobiologia, artesaria aí nessa parte da geobiologia consciente ou geobiologia sensitiva. E Paula Leite também, minha querida amiga, arquiteta, geobióloga, aqui do Brasil, né? E então sejam os dois muitíssimo bem-vindos a essa live de hoje. Obrigado. Obrigada. Uma honra participar. Prazer, Juan. Vou estar contigo em São Paulo. Estou muito, muito feliz de estar participando desse bate-papo. E é uma honra estar aqui com vocês dois. Aline, eu honro muito também o trabalho dela. É uma amiga do coração e uma alegria te conhecer, Juan. Obrigado. E uma honra poder ter você aqui no Brasil com a gente. Sí. Obrigado. Sí, para mí también es un placer conocerte y estar ahí en Brasil con vosotros. Es una maravilla. Que maravilha. Sí. Maravilhoso. Bom, Muchas gracias al trabajo de Aline, de coordinar y, bueno, también de Tony Baques y Fernanda y Admir y bueno, toda la otra gente que está allí apoyando. Muchas gracias a todos. Y a ti también, Paula, por supuesto. Muitas graças. E, bom, a gente vem fazendo uma série de lives, né, para divulgar melhor o trabalho do Juan e a geobiologia e todos os recursos, né, tudo que se pode alcançar com a geobiologia. E para hoje a gente escolheu esse tema que é comum, né, tanto ao Juan quanto à Paula, e que é uma área que nem todas as pessoas têm consciência que é possível, né, e que traz aí recursos excelentes e resultados excelentes, né, que é você trabalhar com a geobiologia, com as geopunturas para jardins e também para a área rural, né? Para plantações, para criações também de animais, como que a geobiologia também ajuda nesse âmbito aí de uma escala maior, né? Então a ideia hoje é a gente falar sobre isso e promover essa troca aí entre esses dois profissionais maravilhosos e também falar um pouco de como é o trabalho à distância, como que é possível também, né, embora a gente privilegie o trabalho em loco, ao vivo, né, mas como também é possível trabalhar à distância. Então, esses são os dois temas planejados, mas pode ser que surjam outros, né, conforme a gente vai falando, às vezes surge aí espontaneamente um tema novo, né? Então, bom, eu sei que vocês, eu não preciso nem conduzir, né? Que vocês dois, com a experiência de vocês, todos professores aqui, né? Já sabem falar. Então, Juan, você quer começar falando um pouco sobre como é esse trabalho aí com foco em jardins e em plantações? ¿Cómo es que você trabaja con eso ahí en España? Bueno, a ver, aquí habría que hablar sobre si es un espacio, eh, digamos, lúdico para disfrutar, para relajarse, o si es un lugar para una plantación o una explotación ganadera. Entonces, son puntos o objetivos diferentes. Pero básicamente yo lo que hago es, tengo una entrevista con la persona que me demanda y ahí pregunto cuál es el motivo por el que quieren poner una piedra o quieren proyectar un tipo de energía y entonces busco dentro del espacio que hay el punto más adecuado y ahí lo potencio. Eso sería para poner una piedra, como un menhir.
Otra cosa sería hacer, por ejemplo, una capilla energética, que es como igual que una capilla cristiana, pero no está consagrada y sería, digamos, el perímetro de la capilla y funcionaría igual a nivel energético. Estarías en un lugar que notarías los pies y conforme te acercas al ábside, que es la parte, digamos, de atrás de la iglesia, donde está el altar, la sensación va subiendo hasta la cabeza y luego cuando vuelves hacia la puerta de entrada iría bajando de nuevo. ¿Sí? Entonces, o otra opción sería hacer un laberinto. También habría que ver el propósito del laberinto. El laberinto normalmente permite una introspección, un trabajo personal. Cuando te acercas a la entrada del laberinto, aparece una pregunta en tu interior y eso es el tema que tú vas a trabajar. Y a medida que tú vas caminando, pues surgen experiencias o surgen sensaciones y eso te permite, digamos, contrastar tu momento actual con la posibilidad de que eso que tú has preguntado ocurra y cómo se desarrolla y luego qué implicaciones tiene en tu vida. Y luego otra opción sería aplicar geometría en combinación con las aguas y las fallas en un lugar para armonizar o para conseguir un tipo especial de energía, ¿no? Esas serían las líneas de trabajo que tengo para los espacios. E a Paula também trabalha, né, com labirintos e com círculos de pedras. Acho que a gente pode fazer, você pode falar um pouquinho também como que você faz isso. Maravilhoso. Não, eu acho que é isso que o Juan está explicando, né, sobre as diferentes possibilidades da gente utilizar a rocha, né, de geopontura, né? A gente pode tanto utilizar, fantástico tudo que ele trouxe, e eu utilizo da mesma forma, e então o que eu chamo da pontura da terra clássica ou geopontura clássica é aquela para a gente fertilizar áreas de plantio, né? E, então ela tem essa função, né, de trazer essa fertilidade para os espaços, aumentar plantio, trazer homogeneidade para o solo, aumenta imensamente todas as plantas, frutos, flores, é incrível. Eu falo para os meus alunos, né, a minha casa é o meu canteiro de experiências aqui. Eu tenho muitas rochas onde eu experiencio fazer todas essas técnicas, né? E tem as técnicas também. Então, a acupuntura da terra não significa apenas estimular um ponto, né, para trazer essa fertilidade, homogeneidade, mas às vezes a gente pode também ter a intenção de tranquilizar uma energia excedente, né, como ele explicou, proveniente às vezes de uma água, de uma falha. Então a gente tem também a possibilidade de acalmar essas energias, né? E acho incrível a geopontura em centro de labirinto, principalmente em labirinto meditativo, que é bem o que o Juan trouxe, né? No labirinto meditativo, eu gosto muito de dar cursos sobre espaços sagrados e labirintos meditativos, ensinar a construção deles, e o centro do labirinto, assim como o centro de um círculo de pedras, é um centro muito especial. Geralmente são pontos que a gente escolhe que doam uma energia muito positiva para o espaço. E colocar uma rocha ali de geopontura, como também eu gosto muito de enterrar cristais nesse centro especial, para a gente trazer o máximo de expansão desse centro para o trabalho do labirinto meditativo, que geralmente é isso que ele trouxe, né? A gente entra com uma intenção, e enquanto a gente caminha por esse labirinto, as respostas vão vindo, né? E a expansão dessa rocha, desse cristal no centro, nos ajuda a elevar nossa frequência, a nos conectar com esse nosso propósito quando a gente adentra os labirintos sagrados. Então, maravilhoso. Juan, sim, tem que falar? Uma coisa que você falou e que eu acho interessante esclarecer, né, é que às vezes as pessoas pensam assim, quando não conhecem muito da geobiologia, pensam que colocar uma pedra é só colocar uma pedra. Mas às vezes elas não têm consciência de que o ponto que você escolhe é específico
para o objetivo, acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, de você não é qualquer ponto que serve para qualquer objetivo e não é qualquer pedra que serve para qualquer objetivo, né? Que tem uma intencionalidade na escolha do local, da pedra, do recurso que você vai usar. Sí. Eh, bueno, lo primero es saber qué es lo que quiere la persona o por qué quieres poner una piedra, porque en función de eso vas a buscar un punto u otro. Todo, a ver, siempre buscamos energías, vamos a decir, positivas, pero no es lo mismo una energía para un kindergarten, para niños pequeños que estén ahí jugando, que para una empresa de economía que haga auditorías y haga estudios de economía, o un buffet de abogados, o un restaurante, o una vivienda. Cada lugar necesita un tipo específico de energía. Entonces, no se puede dar el mismo tratamiento a todos. Entonces, a través de la sensibilidad, yo lo que hago es que selecciono un lugar acorde con ese tipo de petición, y entonces, en función de la intensidad de del lugar, de la fuerza que hay allí, busco una piedra que pueda gestionar ese volumen de energía. Entonces, luego miro la polaridad de la piedra, porque hay una parte de la piedra que va hacia la tierra, hay otra parte que va hacia el cielo, y luego lo que hago es que localizo el norte de forma. El norte de forma es una dirección próxima al norte magnético. A veces es el norte magnético, pero la mayoría de las veces no. Es una dirección que hay una sensación, la sensación del norte es una, digamos, de todas las direcciones, es la más intensa, ¿no? Esto en Feng Shui, en Vastu Vidya, en geobiología, se considera que del norte viene la dirección, la fuerza más intensa. Entonces, tú sientes ese flujo y orientas el norte de la piedra, que la piedra hay un punto que tiene esa sensación, con el norte del lugar, y entonces ahí es como que hace, como si destapas una botella de champán, ¿no? Hace poc, bueno, como poc, pero por dentro, ¿no? Y entonces ahí la piedra empieza a trabajar, y luego hago ahí una programación, una meditación, y poniendo ahí la intención de lo que queremos, ¿no? La última piedra que puse que hablé ayer, fue hace como unos 7 meses o así, o 6 meses, y es un muchacho que es agricultor ecológico y me decía que siempre tenía muchos problemas con el pulgón, con plagas. Ahí pusimos la piedra para que el cultivo estuviera sano y no tuviera problemas con plagas, y antes de ayer me llamó y me dijo que estaba todo ahí fantástico, que no había tenido plagas, y estaba contento, ¿no? Entonces, puede ser para eso, puede ser para lo que quieras. Y claro, yo considero que la piedra lo que hace es que genera un campo, genera una burbuja, en que dentro de esa burbuja, dentro de ese espacio, hay ese tipo de energía. Lo que yo no creo que una piedra, el otro día hablaba con Aline y le comentaba que una cosa es una piedra puesta así, y luego si tú quieres modular un agua o una falla, entonces hay que poner varias piedras con otra intención y en otro punto, ¿no? El punto, digamos, que sirve para emitir, no sirve para, yo considero, no suele servir para sedar, para tranquilizar las aguas o las fallas. Tiene que ser otro punto y otro tipo de piedra. Sí, son funciones diferentes, son enfoques diferentes. Sí. Sí. Ya está. Paula, quer? Perfeito. Não, perfeito, maravilhoso.
E, e como o Juan disse, né, quando a gente coloca a pedra na posição correta, né, ela expande uma energia, né, que a gente consegue perceber isso ao colocar, ao fazer o trabalho da acupuntura da terra, né, da geopuntura, a gente percebe quando ela entra no lugar, né, eu costumo dizer, né, a expansão que ela começa a fazer. É imediato, né? É muito rápido, ela começa a trabalhar e como o Juan falou, dependendo de onde a gente vai fazer, a gente escolhe um tamanho e um tipo de pedra específico. O tamanho principalmente, né, para a gente entender o tanto de expansão que a gente vai querer naquele local, né, cada altura de pedra e corpo dessa pedra vai expandir num raio diferente uma das outras, né, umas das outras. É isso. Eu acho muito interessante que vocês dois descreveram da mesma maneira, né? E isso, quando descreve da mesma maneira, a gente já vê que não é só uma percepção individual, que é uma coisa que realmente é como está aí a energia, né? Que vocês usaram a mesma expressão para dizer que você pode visualmente ver como se fosse assim, quando o asfalto quente distorce, né? Quando o vapor distorce a visão e que fica assim. Vocês dois descreveram da mesma forma essa energia que sai que da emana aí da pedra, né? Que sai da pedra, né? A expansão dela. Outra coisa que eu queria lembrar, né? Que é da consciência da pedra, né? Então, cada pedra que a gente coloca num lugar, existe uma consciência daquelas rochas, né? A gente pode perceber isso, além da intenção, que o Juan também falou, eu também faço muito esse rezar a pedra, né? Trazer uma intenção, porque a partir dessa expansão da rocha, a gente pode colocar intenções para que essas intenções, essa oração, esses desejos sejam expandidos junto com a emanação da rocha para os espaços. E como existe consciência aí nessa rocha, às vezes a gente pode perceber que tipo de energia que se abre, né, a hora que a gente coloca uma rocha. O Juan estava falando, né, de jardim de infância, de colocar a rocha para tranquilizar jardim de infância, espaços onde crianças vão brincar. E uma vez eu fiz uma colocação num espaço assim, que ia ser perto de um parquinho de crianças dentro de um condomínio, e a energia que se apresentou dessa consciência da rocha eram de crianças brincando mesmo. Foi uma coisa muito, muito maravilhosa. Qué bien. Qué bien. E você quer falar, Juan, sobre essa coisa de perceber e ver a energia, né? Porque tem a coisa do sentir dentro do corpo, né? De você sentir com o seu corpo as vibrações ali, mas também tem essa coisa que você também consegue perceber com o olhar, né? Claro, sí. Normalmente, a ver, al principio cuando empiezas a trabajar con la sensibilidad, pues sientes un poco con las manos, no estás muy seguro. Y entonces yo lo que digo es que cuando tú vas trabajando con las manos, pongas siempre toda la atención, todo tu ser ahí y que no cierres los ojos para sentir, al contrario, abre y fíjate y entonces llega un momento que la vista acaba sintiendo. Entonces, cuando llevas ya un tiempo que ya la sensibilidad está más afianzada, ya puedes empezar a trabajar con la vista y entonces cuando llegas a un espacio grande, enfocas la vista, así digamos, barres con los ojos el espacio y hay normalmente un punto que llama la atención, entonces uno o dos, entonces voy a un lugar diferente y hago lo mismo y entonces hago como una triangulación para ver el punto. Y entonces voy allí y lo aprecio ya con el cuerpo, con la mano, con el cuerpo, veo la calidad o siento la calidad y entonces a partir de ahí ya empieza a buscar una piedra. Pero o sea, es importante siempre que sentimos mirar porque así podemos entrenar todo el cuerpo, no solo las manos o no solo la sensibilidad corporal, sino también la vista. La vista es un elemento muy importante que nos puede dar pistas muy rápidas y nos permite ser
más eficientes, ahorrar mucho tiempo. Y bueno, y luego también, si utilizas la vista, por ejemplo, yo estudié medicina china, acupuntura, y entonces también con la vista tú miras la persona y ves los puntos que tienen ahí una alteración, y entonces puedes ir directamente a tratarlos mirando simplemente. Aparte de escuchar a la persona y preguntarle, hacer una entrevista, pero luego aplicas la visión o vas a comprar y miras ahí en el mercado lo que tiene más energía, y entonces en lugar de ir pasando la mano, lo haces con la vista, es como más rápido, más discreto también y bueno, más fácil. Sim, quando a gente está, né, Aline? Eu sempre falo, né? Quando a gente está com as nossas antenas, né? é, abertas, né? Erguidas, a gente está no estado de com a intuição aberta, né? Quando a gente está no nosso estado de presença, prestando atenção o que a gente vai fazer, fica muito mais fácil de fazer essas sensações que o Juan fala tanto, né? Da gente perceber através da nossa intuição qual é o ponto onde vai estar o meu ponto mais forte, né? Às vezes, quando a gente começa a fazer isso, né, quando a gente ensina isso e as pessoas começam a fazer, é um pouco mais difícil, porque a pessoa ainda não está muito consciente de que ela também pode ser um canal de perceber esses pontos, de se conectar com a Terra para poder perceber aonde existem essas forças. E por isso que a gente tem técnicas, às vezes, de utilizar os instrumentos, né? Mas muito melhor quando a gente consegue desenvolver essa percepção sensível. Eu gosto muito também de fazer tudo pela percepção sensível, né? Tanto que eu ensino muito, né? Quando as pessoas vão fazer essa leitura da rocha, do que o Juan falou, né? Daquele lado telúrico da rocha, qual é o lado céu, da gente fazer essa percepção através da nossa sensação no corpo, né? Como que isso para mim reverbera, né? Aqui é o lado telúrico dessa rocha, sinto no meu corpo como que o meu corpo responde, né? Então, acho maravilhoso, Juan, trazer isso, que a gente é uma antena e o instrumento, às vezes, ele vem para fazer as confirmações para a gente, como o pêndulo, as varetas de cobre, mas o nosso corpo sozinho tem toda a condição, né, de encontrar e de ser o canal. Eu uso muito também isso que o Juan falou, né, de olhar, de setorizar a área, né, e através da intuição você perceber qual é o ponto que mais necessita, né, que precisa. Sí, bueno, yo cuando estás, digamos, cuando llevas la sensibilidad a la vista, más que intuición es sentir, sientes con los ojos que ahí hay algo, Ajá. es como que la vista se queda enganchada, o sea, Sim. igual no tienes el nivel de sensibilidad que tiene el cuerpo, pero se percibe que ahí hay algo. Luego cuando llevas el cuerpo, entonces ahí acabas de confirmar. Pero É no, como você fala sí, da gente perceber quando a pedra está no ponto e você percebe aquela energia, você abriu o olhar para perceber a energia. É isso, né, Juan, que você está querendo dizer? eso también, pero antes de eso, cuando todavía no está estructurado el punto, simplemente, o sea, llegas a un sitio y pasas la vista buscando algo. Claro, tienes que poner un objetivo, si no, mirar por mirar, tienes que enfocarte, por ejemplo, en las aguas o en las Aham. fallas, o buscar un punto para la armonía, o buscar un punto para revitalizar, o buscar un punto para la prosperidad. Entonces, digamos, es parecido, pero son energías un poco diferentes. Entonces, tú pasas la vista y normalmente hay un sitio como que la vista, los ojos se quedan pegados. Y entonces, pero no es intuición, es como, bueno, como si ahí costase de arrastrar. Es como cuando pasas la mano por un tejido y hay una zona que está como con una resistencia mayor. Entonces, ahí vas y pones la mano o pones el cuerpo. Yo, digamos, con la mano siento un flujo y con el cuerpo siento la calidad. ¿Dónde me afecta? ¿Cómo me afecta? Sí,
con la mano siento intensidad y con el cuerpo siento eso. ¿En qué parte del cuerpo me está afectando? Si me da aquí en el pecho y lo abre, o lo vuelve más sólido, o lo expande, o es una sensación suave y amplia, lo que sea. Sí. Y con la mano siento una intensidad. Si es, digamos, si hay mucha intensidad, entonces siento como un calambre, como un pinchazo que sube por el brazo y puede llegar hasta el hombro o aquí. Y si es más suave, pues entonces se queda ahí en la mano como un hormigueo o como una vibración, un calor. Sí. Maravilhoso, perfeito. Sim. E eu acho que uma interessante que vocês dois falam, né? É você focar, né? Você colocar uma intenção e você focar, né? E isso exige, demanda que a pessoa se habitue ao foco, né? Porque hoje em dia, com essa coisa de celular, computador, o nosso cérebro ele é treinado a ficar pulando de um estímulo ao outro, né? Então, a prática da geobiologia consciente, ela pede que a pessoa tenha uma intenção, né? E que ela pratique o foco, porque se você não foca, aí você não... O sentir também vira aleatório e inútil, né? Sí, sí. Y luego también yo quería decir que aparte de enfocarte, tienes que disponer tu cuerpo para que percibas. Si el cuerpo no está situado de una forma correcta, si solo es un trabajo mental, el cuerpo no siente y entonces no vamos a ser eficientes. Utilizamos el 100% del cuerpo, la cabeza con la intención y el cuerpo con la sensación. Entonces, la unión de los dos hace que podamos valorar el espacio. Si solo es la cabeza, no funciona. Si solo es el cuerpo, hay muchas informaciones y es demasiada información para ordenar algo y para saber qué está pasando. Entonces, la unión de los dos hace que seamos más precisos y podamos determinar si en un lugar hay un agua, una falla o el tipo de energía que estamos buscando. Luego, cuando pones el cuerpo ahí, lo confirmas. Ah, mira, esto es lo que he visto. Sí, siento eso, ¿no? Por ejemplo, una vez, ahí no puse piedra, pero estábamos en la finca de un amigo y él me dijo, mira, yo quiero un lugar para tener claridad, tanto claridad mental como claridad visual. Ahí estaba mirando allí y le dije, mira, ponte aquí. Y en ese lugar le dije, y mira hacia allá, porque no es hacia todos los lugares que funciona. Entonces le dije, ponte aquí, pero mirando para allá. Ahí se puso y parecía como si habían limpiado el aire, ¿no? Como si se te abrían los ojos. Lindo, qué legal. Sí. Entonces o sea, tú lo ves con la vista, luego pruebas con la mano que allí hay intensidad y luego pongo el cuerpo y el cuerpo ve si realmente lo que he visto y he sentido primero con la mano, si me hace el efecto que yo estaba buscando. ¿Sí? Entonces es todo el rato ir sintiendo, son de diversos niveles de sensibilidad, de percepción, pero es sentir. Sí. Y bueno, lo mismo sería para una imagen, o sea, una foto, un plano. Evidentemente, sí, cuanto más definida sea la imagen, mejor. ¿Sí? Aquí en el móvil, por ejemplo, a mí con fotos no me va bien trabajar, o con planos, porque es muy pequeño. Pero en el ordenador, en el computador, que ahí ya es otro tamaño, es lo mismo. Ahí sientes, puedes sentir con la vista y puedes sentir con la mano. Yo lo hago con el dedo. Paso el dedo, como si pongo la mano, y ahí noto que hay una intensidad. Y entonces, bueno, ahí se puede determinar qué es lo que pasa. Sim, interessante. Você já no fluxo a gente já entrou num segundo tema que a gente falou que ia comentar, né? Porque existem muitas maneiras de trabalhar à distância, né? A radiestesia trabalha com pêndulo, né? Então, interessante, Juan, esse tema, né?
que para trabalhar à distância, não só a gente tem os recursos tradicionais da radiestesia, de você usar o pêndulo no mapa, né, numa planta baixa ou numa foto de satélite, por exemplo, como também dá para a gente estender essa percepção do corpo para o trabalho à distância também, né? Vamos falar mais sobre isso. Sí. ¿Tú quieres decir algo, Paula? Paula? Colocar a mão e sentir qual é a energia que se apresenta, né? E é possível, da mesma forma que o Juan falou, a gente colocar um propósito e uma intenção. O que eu estou buscando aqui? Sentir as energias telúricas, né? O que está acontecendo aqui nesse solo para eu poder fazer essa cura à distância? Ou eu quero saber qual é a sensação da memória desse lugar, das paredes. Então, é possível fazer tudo, né? A partir da planta e do endereço completo, né? É quântico, né? Eu costumo falar, eu brincava que eu falava que nem o bonequinho do voodoo, né? Mas hoje eu já dou outro exemplo. Eu falo que nem a gente mandar reiki para alguém, né? Quando a gente tem a intenção ali da pessoa, do nome da pessoa, da mesma forma, quando a gente tem a planta baixa e o endereço, com essa informação a gente já consegue acessar tudo que está acontecendo no local. Sí. Sí, así es, así es. Entonces, bueno, una vez que has entrenado el cuerpo a sentir, pones la atención en el lugar. Claro, con un papel es más fácil, es mejor. Si no hay papel, pues bueno, con una foto del Google Earth también puedes mirar un normal. Y si no, pues con el plano. Y ahí yo lo que hago es que voy pasando el dedo y ahí, bueno, una sensación muy similar a cuando localizo un agua en persona, en directo. Entonces, yo intenté, o sea, al principio, claro, como todos, yo aprendí con el péndulo y las varillas, iba ahí con las varillas, pero luego llegó un momento que empecé a trabajar con el cuerpo. Claro, el cuerpo te permite saber la intensidad, la dirección, la calidad del agua e incluso la profundidad. Y claro, con las varillas tienes que ir haciendo ahí una pregunta, otra pregunta, y el cuerpo también te puede decir en qué zona, en qué área está afectando. Si es un agua con electricidad, igual va a dar en la cabeza o en el cuello, o si es un agua o una falla, va a dar en la parte superior del cuerpo, o un agua más limpia, pues va a dar en la zona de riñones. Entonces, para mí el cuerpo tiene la ventaja de que es una conexión directa. Y a mí me pasaba con las varillas que cuando se movían no sabía si realmente se estaban moviendo ellas o yo estaba proyectando mis digamos, mis miedos o mis inquietudes o mis expectativas. Expectativas. Claro, y cuando trabajas con el cuerpo, tú estás ahí sintiendo directamente. Entonces ahí no hay, es como si tocas algo que está frío, está caliente o es suave o es algo directo, no pasa por la mente, porque cuando estamos con las varillas, ellas se mueven, entonces hay que interpretar eso y ahí ya pues empezamos a poner ya la mente y nuestros pensamientos. Entonces, para mí el trabajar con el cuerpo directamente, bueno, te da más ventaja y te da como más precisión a la hora de definirlo. Eu ia usar essa palavra, mais precisão. Sí, eso es. Maravilhoso. Bom, e é preciso desenvolver, né, Aline? É preciso desenvolver essa percepção, né, no corpo, treinar. Todo mundo tem condição e capacidade, né? A gente precisa entender como que tudo isso responde no corpo, no nosso corpo individualmente, né, Juan? Exactamente. Sí, también, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros empezamos a trabajar la sensibilidad,
y a conectar con el cuerpo, empezamos a darnos cuenta de que el cuerpo es siempre certero, siempre sabe lo que pasa, porque como no tiene un diálogo que explique, no, es una conexión directa. Y entonces, al empezar a hacer caso a nuestro cuerpo, empezar a confiar en lo que sentimos, eso, digamos, nos da un criterio mucho más fino, mucho más profundo a la hora de saber qué pasa en un lugar o de tomar decisiones, ¿no? Es lo que ahora se dice empoderarse, ¿no? Empoderarse es confiar en uno, es el camino. Maravilhoso. Eu ia falar isso, eu estava participando de uma mentoria um dia e a pessoa me perguntou como que o seu corpo sente sobre isso. Ela tinha me feito uma pergunta, ela falou, como que o seu corpo sente? É isso, né? O nosso corpo nos dá todas as respostas, né? E às vezes a gente fica buscando, né, fora, quando tá tudo dentro, né? Tá tudo na nossa sensação, né? Sí, así es. Entonces, yo por eso también, claro, el péndulo lo suelo utilizar para cuando hay una cicatriz, para, digamos, restablecer el flujo energético, porque el péndulo es más fino que el dedo y yo uso un péndulo egipcio de estos TOZ, de madera, y con eso, a la hora de proyectar para coser, para restablecer el flujo energético, mucho más preciso que el dedo, mucho más definido. Y lo uso para eso, pero lo otro, si hay electricidad en un sitio, si hay agua, si hay fallas, si hay contaminación de un tipo o de otro, o si hay bienestar, eso el cuerpo lo siente. Entonces, por eso que procuro no usar péndulo para esto, porque el péndulo al fin y al cabo lo mueve uno mismo. Entonces, si yo estoy moviendo el péndulo, yo sé lo que pasa, aunque sea a nivel inconsciente, pero puedo conectar con eso. Sim, e o que eu vejo é que esse sentir, embora não seja a proposta da geobiologia, não seja essa, mas esse desenvolvimento do sentir, ele é bastante revolucionário, porque a nossa sociedade, né, ela treina a gente para insensibilidade, né? Ela treina a gente para inconsciência, para insensibilidade, para a gente só fazer o que a gente é levado, instruído ou conduzido a fazer, né? E essa sensibilidade, eu falo que a gente está falando aqui de geobiologia, está falando de sentir as energias, de sentir como os ambientes nos afetam, mas é um sentir que permite a gente não ser mais manejável por interferências externas de nenhum nível, né? Porque quando a gente acostuma a ouvir o nosso corpo, como a Paula estava falando, o nosso corpo vai responder sobre qualquer assunto, né? Se você se aproxima de uma pessoa e tem um mal-estar, se você está habituado a prestar atenção, né? E dar valor ao que o seu corpo te diz, né? Você já vai atento e não vai, às vezes, se envolver com uma pessoa que mentalmente ou aparentemente é uma pessoa boa, mas que o seu corpo já está ali te avisando que aquela pessoa não tem sintonia com você. A mesma coisa os alimentos, a gente não precisa depender de 1000 pesquisas científicas que uma diz que outra diz que ovo é horrível, e da hora a pesquisa diz uma coisa, né? E a gente não depende mais das pesquisas que nos faz bem. A gente vai entrar em contato direto com o ovo e vai sentir se o nosso corpo está reagindo bem ou mal àquilo, né? Como para os espaços, né, Aline? Isso vale também para os alimentos, para os lugares, né? Para pessoas, né? Para tudo, né? Sí, exactamente. Sí, luego es algo que lo puedes aplicar en tu vida, en tus relaciones, en tus viajes, en tus paseos, en cualquier cosa. Sim, perfeito, perfeito. Eu queria fazer uma outra pergunta de um detalhe para a gente entrar, né? A gente falou
de diagnosticar, de sentir a distância, né? Mas aí como que faz, depois que você identifica, que diagnostica, como que é essa parte do cliente promover as harmonizações? Porque aí a gente não está aí para fazer isso, né? Como é que funciona isso para conduzir o cliente nessa Ah, segunda etapa? bueno, ahí para la armonización. Yo, mira, una vez me llamó un alumno que se fue a vivir a Chile y, bueno, ahí eligió un lugar o le sugerí un lugar había dos lugares que estaba dudando si comprar uno o comprar otro. Le dije uno porque el otro notaba mucha electricidad y me dijo que sí, que a unos 4 o 5 kilómetros había líneas de muy alta tensión y en la montaña y bajaban las aguas y estaban ahí con electricidad. Y entonces en el otro lugar hizo la casa, cuando tenía la casa hecha, entonces me llamó y me dijo, mira, que no dormimos, no acabamos de dormir bien. Y entonces le dije esto, que me enviase el plano y unas fotos de cada pared desde fuera, porque no era una casa muy grande, entonces me hicieron unas fotos ahí con el celular alrededor de la casa. Entonces ahí yo localicé unas aguas y una falla y entonces le dije, mira, vas a ir con la cámara de WhatsApp y entonces vas a ir a los, yo le marqué los lugares sobre el plano, entonces digo, vas a ir sobre el plano y con la cámara de WhatsApp yo te voy a decir exactamente dónde es. Y ahí iba, y yo le decía, no, un poco más a la izquierda, más adelante, no, más, un poco menos. Ahí, y marcábamos el punto y ahí también mirábamos, porque él lo hacía con varas de metal, entonces también miraba cuál era el lado cósmico, el lado telúrico, como para hacer una acupuntura en la Tierra. Entonces pusimos eso y era un sitio muy llano. Y entonces al día siguiente le digo, ¿qué tal habéis dormido? Y dice, pues más o menos igual. Dice, pero mira, él tenía caballos y dice, mira, los caballos se echaron a dormir al lado de las cañas. Estaba la casa, las cañas, bueno, las cañas, las varas de metal y los caballos. Y entonces yo le dije, mira, pues lo que ha pasado es que como es muy llano, el flujo no se notaba bien, entonces equivoqué la dirección, hay que poner la caña, la vara, al otro lado de la casa. Entonces ahí sacó eso, pusimos al otro lado de la casa y ahí durmió bien. ¿Sí? Entonces, otras veces lo he hecho así, con la cámara, también con el curso este de geobiología consciente online. Hay unos vídeos y luego la parte de práctica es también, le digo a la persona, mira, que haya alguien que sostenga el móvil así, enfocando, y tú vas al lugar y yo te digo si más a la izquierda, más a la derecha, y ahí lo marcas y ahí puedes sentir. Entonces, se trata de eso. Ahí ya es trabajar con la vista y decir el punto exacto donde está para marcar el agua o la falla y corregirlo o que lo sienta o lo que esté allá. Maravilhoso, através do vídeo ao vivo, maravilloso. Sí, sí, por ejemplo, con las aguas, claro, hay una práctica que te pones con los brazos abiertos paralelo al flujo del agua y entonces hay una mano que se carga más y otra menos. Cuando giras, cambia, la mano que estaba relajada se tensa y la otra se relaja. Y entonces la prueba es, ok, ahora sal del agua y haz lo mismo. Entonces sales de la zona que has marcado con el agua, ahí ya no sientes nada, da igual que te pongas para un lado o para otro. ¿Sí? Y vuelves a entrar en el agua y se vuelve a notar. ¿Sí? Para hacer comprobaciones de, ok, yo estoy sintiendo que pasa algo, me pongo 1,5 metros más para allá y no siento nada. Y vuelvo a entrar y siento. Entonces, eso quiere decir que ahí donde marcamos está el agua. O Juan dá uma aula online. Maravilhoso. Vai, sente a água. Agora sai da água para ver como você se sente. É isso, né? Sim, é sim, isso. sim. Porque todo mundo pode sentir. Claro. Quando eu estava gravando um curso meu, Juan, o menino que estava fazendo a gravação, né? Ele era o filmmaker, assim, né? O rapaz da câmera. Ele
e eu chamei ele para experimentar o que eu estava mostrando sobre a sensação da água, e ele veio, ele nunca tinha ouvido falar em tudo que eu estava falando. E a hora que ele colocou a mão, a reação dele é muito legal, que aparece isso no filme, né? Ele fala, meu Deus, que incrível, é verdade, eu estou sentindo a energia na minha mão. Porque todo mundo pode sentir, né? E ainda essa história que você está contando era um aluno teu, mas se é um cliente que nunca ouviu falar, da mesma forma ele pode sentir, claro, né? Ele pode... Sí, le das las pautas y ahí se enfoca y sí, Castaneda decía que éramos 100% perceptores, que todos podemos sentir y que de hecho lo estamos haciendo todo el rato. Otra cosa es que no ponemos atención, pero siempre estamos sintiendo ahí, todo el rato, el tiempo todo. Isso é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, porque tem muita gente que acha que é insensível e que acha que precisa de uma percepção extrasensorial para poder sentir essas coisas. E não, é sensorial, não é extrasensorial. Você não tem que ter uma clarividência, uma clare qualquer coisa, né, para sentir. Qualquer pessoa pode sentir, né, e na verdade o corpo está sempre sentindo, a gente é que não está prestando atenção nas sensações do corpo, né? Mas qualquer um pode sentir. Eu também já tive experiência com clientes, não são todos que estão abertos querendo experimentar, né? Mas eu já tive um cliente, era um casal com filhos, né? Filhos já jovens, né? E quando eu cheguei aí, tinha um ponto que era um cruzamento, né? De água e falha, e era um ponto muito forte. E como ele era uma pessoa muito curiosa, eu falei assim, ó, vem aqui experimentar. E aí eles se colocaram aí bem no cruzamento e eles ficaram assim meio, né, o primeiro, né, que foi o marido, que foi o que me contratou, ele sentiu assim uma tontura, porque era bem no cruzamento, né? E aí ele falou, vem sentir. Aí chamou a esposa, chamou os filhos, sabe? E os filhos que nem tinham participado da reunião, né, que estavam assim meio que, tá bom, meu pai que inventou. E aí ele chamou a família toda, veio todo mundo, e todo mundo se colocou aí, porque era um cruzamento bastante forte, né? Então era fácil de uma pessoa não treinada sentir, né? E aí veio a família toda e ficou trocando aí, todo mundo se colocando no ponto para sentir, claro, rapidinho, né? Que não era para permanecer aí, né? Então é uma coisa que qualquer pessoa pode sentir se ela souber decifrar esses sinais do corpo. Criança tem uma sensibilidade muito mais apurada, né? Porque ela não tem aquela crença limitante que normalmente os adultos têm. Ah, não, mas eu não consigo. Ah, mas isso não é para mim. Mas comigo, né, o instrumento não mexe, ou meu corpo não sente. Porque a gente, às vezes, por crenças, né, a gente fecha esse canal. E a criança não. A criança, ela tá aberta para experimentar. Então, ela percebe de cara, né? É incrível isso. Sí, los niños son increíbles. Un niño en media hora, una hora, hace lo que un adulto en un fin de semana. Sí, exacto. Le dices, mira, ahí hay un agua. Así, mira, y aquí hay otra y hay otra. A criança é incrível, é muito linda. Verdade. Eu me lembro quando eu coloquei uma pedra, que foi até com a ajuda do Juan, né? Aí há quase 2 décadas. E aí eu coloquei uma pedra na casa de praia, né? Que a gente tinha. Meus filhos eram pequenos, né? E eles relatavam assim espontaneamente, né? Eles falavam assim, não, tá saindo uma fumacinha. Eles chamavam de fumacinha. Né? Fumacinha. Aí você falou isso no curso agora. Da pedra, né? E também eles colocavam a mão, e aí eles diziam na mesma hora, eles botavam a mão assim em cima e disseram, ai, tá formigando. Então, era uma coisa muito, muito espontânea isso, né? E para mim, a melhor resposta de um trabalho à distância, quando a gente orienta a pessoa, eu faço da mesma forma que o Juan, peço, na verdade, para a pessoa fazer o levantamento que eu faria, né? Me mandar as fotos todas, fazer algumas medições por mim.
E a melhor resposta é quando a gente compreende que a pessoa passa a se sentir melhor naquele espaço, né? Claro. Mesmo a gente tendo feito o trabalho à distância e não ter estado lá presencialmente, todas as suas orientações e tudo que a pessoa colocou ali de modificações, né? Ela passa a dormir melhor, a se sentir mais presente, a ter mais foco e às vezes a criar mais abundância para a própria vida, né? Quando a gente organiza, né, as energias, os espaços, né, o fluxo fica mais saudável em todos os sentidos e a gente fica mais cheio de energia vital, mais harmônico, com mais autoconfiança e alto valor. E é isso que vai atrair a abundância, a prosperidade, né? Que é um estado de presença, né? E não dinheiro, né? E não algo, né? É um estado. Então a gente acessa esse estado quando a gente entra nesse lugar de harmonia, né? Exactamente. Sí, es así. Y es generar una vibración que te permite entrar, digamos, en contacto con el entorno y estar en sintonía. Y ahí todo se vuelve más fácil. Sí. Y por eso también es importante, además de tener un lugar donde vivimos que esté armonizado, procurar estar en contacto con la naturaleza. Puede ser un parque, puede ser una floresta o la playa o sitio donde la naturaleza esté viva y podamos ahí conectar, dar un paseo, ni que sea 20 minutos, un cuarto de hora al día. Eso es importante, la conexión con la naturaleza. Para todos os meus clientes e alunos, Juan, eu falo dos 20 minutos de andar na natureza por dia, né, Aline? Eu falo sobre isso, né? 20 minutos, preferencialmente de pé no chão, né? De grounding, pelo menos. Sí, exactamente. Sí, es importante esto que ha dicho ahora Paula, que intentemos no llevar calzado con suela de goma o de plástico. Puede ser una fibra vegetal o descalzo si el suelo es amable o si estamos entrenados. Pero es importante tocar de pies en el suelo. En español, igual en portugués también, pero en español hay una frase que es tocar de pies en el suelo, ¿no? Para decir que estás ahí enraizado y estás conectado con el lugar, con el momento. Sim, e também, pé no chão quer dizer que você não está viajando, assim, delirando. Pé no chão está conectado. Conectado, exato. Mesma expressão. E vocês falaram, né, os dois, uma coisa que também eu gosto de ressaltar, que aqui no Ocidente se valoriza muito a parte de relatórios e índices, né, como se isso fosse o principal valor, mas na verdade o que as pessoas querem é o resultado. Não adianta você chegar aí com um monte de números e índices se a pessoa não se sente melhor depois do trabalho. O que a pessoa quer, em última instância, é, se ela não está dormindo bem, ela passar a dormir. Se ela está com um problema de saúde, aquele problema ser curado ou atenuado. Se ela está com um bloqueio, esse bloqueio ser desfeito. É isso que as pessoas querem. E isso está no campo do não mensurável com índices e números. Perfeito. Sí, exactamente. O sea, el objetivo es que esa persona, esa familia, empiece a descansar a partir del momento de la armonización, que tiene más tranquilidad o tiene más energía o hay más armonía entre la familia, que hay menos discusiones. Eso es el objetivo. Entonces, también, claro, con la sensibilidad, cuando se hace una armonización, si no mejora, lo vas a sentir en el mismo momento. Entonces sabes que, ok, hemos hecho esto, miramos a ver qué más se puede hacer. ¿Sí? A veces no es suficiente y hay que hacer algo más. Perfeito, perfeito. Às vezes tem algo que é lá do espaço mesmo, né? As memórias desse lugar. Eu sempre gosto de fazer essa liberação aí de tudo que foi vivido nesse espaço também, né? Sí. Sí, o si las aguas son muy intensas o, por ejemplo, es un agua fuerte que además lleva electricidad, entonces eso potencia mucho la intensidad y entonces yo, por ejemplo, suelo trabajar con bambú
con cañas, con bambú, o suelo trabajar con varas. Entonces, hay veces que con un bambú no es suficiente, hay que poner más. Aham. Bueno, vas poniendo y ahí vas sintiendo qué es lo que pasa. Y llega un momento que de repente hay como una tensión en la cabeza y de repente eso desaparece. Suaviza, desaparece. Sí. Y ahí entonces, ahí sabes que ahí está bien. Ahí puede estar la persona tranquila y no va a haber problema. Y va a dormir bien. Sí. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Queridas, a gente já está se aproximando aí de 1 hora de live. Se fica muito mais longa, às vezes o Instagram derruba a gente, né? Então, sempre tomo esse cuidado de não passar muito. Mas queria destacar aqui, né, que a gente tem feito essa série de lives por conta da turnê do Juan no Brasil, né? É realmente uma turnê. A gente vai começar em Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre com iniciação à sensibilidade, que é o primeiro nível da formação de geobiologia consciente do Juan, é justamente esse nível que ele vai dar todas as pautas e orientar, conduzir, né? Ensinar a gente a treinar essa sensibilidade, e especialmente da gente sentir as águas, as falhas, sentir esse campo e esses fluxos telúricos e treinar o nosso corpo, né? Y también medidas básicas de higiene energética para si estamos en un lugar que está alterado, ¿cómo puedo en 5 o 10 minutos ponerme bien y no estar todo un día ahí con dolor de cabeza, sino rápidamente hago algo y me pongo bien y sigo con mi vida? ¿Sí? Sí. Porque si empezamos a sentir, también es importante saber cómo me puedo quitar esa tensión, esa sensación agobiante, y puedo seguir ahí trabajando o disfrutando de mi familia. Sim, exatamente. Bom, e aí seguindo, né? Depois a gente vai para Nova Petrópolis, que tem 2 cursos que são fantásticos e realmente incríveis, né? Que chama Buscando o Caminho, que é uma conexão com a natureza em todos os níveis, né? Você reencontrar o seu caminho a partir de você sentir, ouvir, se conectar com os 4 elementos, com toda a natureza, né? Pedras, plantas e As estrelas. Sim. Isso. E aí depois a gente tem um dia que é a homeopatia energética com planta viva e cristais, né? Que é como a gente descobrir qual é o ângulo de emissão, qual é aquela direção especial de uma planta ou de um cristal por onde ele emite com mais intensidade as suas propriedades, e a gente poder aproveitar então esse fluxo energético, né? Sem nem precisar matar a planta, né? E só de estar aí perto, na direção certa, né? Da planta ou do cristal. E também usar isso, né? No caso dos cristais, que a gente pode reposicionar com facilidade, como a gente aproveitar isso para a harmonização dos ambientes, né? Com os cristais, usando as direções certas. Sim, ou de las personas também. Das pessoas, claro, claro. E aí depois a gente vai para Florianópolis. Aí em Florianópolis a gente tem uma noite de conexão com as estrelas, né? Vai ser uma prática noturna. De conexão com justamente a mensagem, a frequência, a energia. A gente pode canalizar, né, receber essa energia para se reestruturar internamente. E depois a gente tem aí o percurso, né, com os dólmens e menires que existem aí em Florianópolis, que acredito que são assim, os mais preservados e em mais abundância do Brasil, né? Sim. Então vai ser um percurso, não é assim aleatório, vamos visitar dólmens e menires aleatoriamente, né? É um percurso com um objetivo, né? Então também aí de harmonização, de abertura do pensamento e da sensibilidade. E
Depois a gente vai para São Paulo, onde tem, de novo, a iniciação à sensibilidade, o mesmo curso que vai ter em Porto Alegre, a gente vai ter em São Paulo também, né? E aí em São Paulo a gente tem um dia também extra, que é a integração do Feng Shui com a geobiologia, né? E que tem como pré-requisito, né, uma iniciação à sensibilidade, porque a gente vai aí sentir as estrelas, a gente vai poder aprender a canalizar essa energia. Aí não são as estrelas do céu, são as estrelas, os potenciais energéticos do Feng Shui, né? E também a gente vai aprender como identificar e usar, manejar os fluxos telúricos, interagindo com as estrelas, com esses potenciais energéticos. É um trabalho super legal também, que eu desenvolvi com o Juan aí, né, da outra época em que ele vinha bastante ao Brasil. E, por último, de São Paulo, a gente vem para o Rio, e aí no Rio é o mais especial de todos, porque é a formação completa. Completa. Módulos, né, que eu falo, muito, muito precioso, porque exclusivíssimo, né, primeira vez fora da Espanha, então é uma oportunidade, é como se fosse uma pós-graduação, né, eu falo que as habilidades, o conhecimento e as habilidades, né, que a pessoa vai desenvolver nesses 13 dias da formação, equivale realmente a ou até a uma formação mesmo. A pessoa pode não ter nenhuma experiência anterior com a geobiologia, tem só o interesse, né? E com essa imersão, com essa super imersão de 13 dias, ela vai poder já começar a trabalhar com geobiologia, com um bom embasamento e com muito o corpo já dando esse suporte, que é coisa que muitas pessoas levaram anos, né? Próprio Juan, a Paula, levaram, né? Que a gente levou anos para conseguir, com os nossos próprios recursos, desenvolver essa sensibilidade, né? Mas que com a condução adequada, né? Em pouco tempo dá para desenvolver essa sensibilidade e começar a trabalhar com a geobiologia consciente. Maravilhoso. E lembrando que hoje, quem está assistindo aqui ao vivo, hoje, dia 29 de maio, encerra o terceiro lote, tá? A gente está trabalhando com lotes para inscrição nos cursos, então hoje encerra o terceiro lote com desconto. Então, quem está interessado, aqui no Instagram dá para comentar Geobio25, que aí o robô já envia, não precisa nem esperar eu entrar para responder, né? Só o robô já manda aí as informações todas. Vamos aproveitar o que a tecnologia tem de bom, né? Para agilizar nossas comunicações. Mas as inscrições vão continuar abertas. O que encerra hoje é o terceiro lote, né? Valor com desconto. Mas as inscrições continuam abertas. Quem ainda está precisando de definições, outras definições da vida para se inscrever, não precisa se preocupar, que as inscrições continuam abertas. E a gente também está... a gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho, né? Temos só mais alguns dias aberto a encomenda de livros, né? Porque o Juan vai trazer os 2 livros dele publicados, mas precisa encomendar para ele saber quantos traz da Espanha. Ele vai trazer na mala, não dá para ele trazer assim um número aleatório de livros, né? Então a gente garantiu o meu. Os meus, já garantiu os meus. Os dois. Então a gente está aceitando encomendas para o Juan trazer e entregar em mãos quando ele vier aí em junho, julho ou até agosto. Juan Luiz, da Mundano História aqui do Porto, em Portugal, Luiz e Sofia, um casal querido, está dizendo aqui, também queremos. Essa turnê tem que ir para Portugal. Claro. Querido, pois uma honra imensa, uma alegria imensa, e uma honra e alegria imensa estar aqui com vocês. Bom demais, muito grata, Juan e Aline, queridos, maravilhoso. Foi muito bom esse encontro. Sim. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias, Aline. Sí, me gustó mucho también estar aquí. Gracias. Sim, querido.
Bom, então a gente vai encerrando, mas olha, a gente continua por aqui. Eu sempre abro caixinha, né? Então vocês podem tirar dúvida. A Paula também tem Instagram, quem veio através do meu, que está conhecendo a Paula e vice-versa, né? O Juan, ele é totalmente analógico, mas eu posso fazer essa intermediação. Então, outro dia teve uma pessoa que fez uma pergunta na minha caixinha, eu levei para o Juan e trouxe a resposta dele. Então, também, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Juan, alguma interação, eu estou aqui para fazer Essa ponte. essa intermediação e levar as perguntas e trazer as respostas, tá bom? Então, gente, gratidão. Um prazer estar aqui com vocês dois, queridos. E em breve, falta bem pouquinho agora, em breve vamos estar juntos pessoalmente.